Félix Zucco. Prazer, então, estar aqui contigo. Obrigado pela vinda aqui do Tímpano. Bom, tu é proprietário do Síndico Torre Café, tu é publicitário com experiência em fotojornalismo, né? Café é uma coisa que a gente leva a sério aqui, né? Nessa casa. Já notei. Fui muito bem recebido pelo café, inclusive. Boa. Como é que surgiu o café na tua vida, cara? Cara, o café, ele é um hobby de um devido momento ali da minha vida. Enfim, né? Tu já me apresentou e me colocou como várias coisas que eu já fiz, né? Eu acho que eu tenho, durante a minha trajetória, muitas faces e muitos hobbies, muitas paixões, muitas coisas que eu gosto, e eu vou sempre trazendo essas coisas que eu gosto para o meu dia a dia. Então, o café foi num momento que eu fazia cerveja. Teve uma época que um hobby que eu executei, que eu fiz, foi fazer cerveja. E daí, nisso, a gente começa a descobrir sabores e possibilidades, e daí apareceu o café. E eu notei que eu gostava muito de expresso. E eu resolvi tentar fazer expresso em casa. Vou começar a fazer expresso em casa. E eu me deparei ali com, cara, como era difícil, né, fazer expresso em casa. E isso é uma coisa que eu falo hoje em dia lá na cafeteria para os clientes, né? Expresso em casa é uma gincana. E é uma gincana que ela é cara, começa com tu ter que investir em equipamento, né? Na época eu não tinha muita grana, então eu investia em vários equipamentos de baixo custo para tentar extrair um expresso em casa, um expresso bom, né? Sendo que daí eu também percebi que uma das principais coisas para tu extrair um bom expresso é tu ter um bom café. E comecei a querer entender mais de café e do grão e das possibilidades. Então foi um hobby que foi me trazendo e me agregando conhecimentos, porque eu estava sempre na internet lendo em fóruns sobre café e sobre como extrair expresso em casa. Então começou a ser um hobby que eu já me trouxe muito conhecimento de cara, e ele ficou comigo. Os anos foram passando e eu fui sempre prezando por ter uma boa bebida, um bom café no meu dia a dia, até dado momento que no fim da minha trajetória ali do meu último trabalho, né? Quando eu estava no fim dele, eu já buscava uma outra coisa para fazer. O que eu vou fazer, né, da minha vida? E daí eu notei que o café era um hobby que eu já carregava comigo e era algo que eu levava comigo já há um bom tempo. E por que eu não vou tentar investir nisso, né? Tentar fazer com que esse hobby se torne também um trabalho, um modo de vida. Então, ali eu me dei conta que ele era algo que vinha comigo e que encaixava com o que eu queria dali em diante, né? Como forma de trabalho. Então, foi algo natural para mim, assim, o café entrar na minha vida e ficar, e ele tá até hoje, né? Isso já são, sei lá, uns 15 anos aí. Há uns anos atrás, a gente passou ali pela casa, que hoje é o Síndico, né? Ela era uma casa fechada e a gente chegou até a pensar assim, pô, que legal que seria ter um café aqui, né? E é verdade essa história. Legal. Então, assim, quando que surgiu o empreendimento, né? Como é que tu decidiu montar uma cafeteria ali, assim, num coração do centro, né, histórico? Quando eu decidi, né, que eu queria ter uma cafeteria, né, ou ter uma torrefação também de café, fazer algo, isso foi 2020, quando eu comecei a pensar, né, sobre isso. Comecei a formular na minha cabeça isso. Só que inicialmente eu comecei só a buscar minhas qualificações que eu não tinha, né? Eu comecei a fazer os cursos de barista, curso voltado para gestão de cafeteria, para, no caso, né, eu criar um modelo de negócio de cafeteria, né? Isso lá em 2020. Daí 2021, caminhando por ali pelo centro, eu já morava ali perto, eu já morava no centro já desde 2016, eu acho que mais ou menos
eu acho que foi 2015, 2016, quando eu me mudo para o centro. Antes eu morava na Cidade Baixa. Me mudo para o centro e me apaixono pelo bairro, né? Me apaixono pelo centro e para mim é um lugar muito especial de Porto Alegre, é onde tudo faz sentido para mim. Não sei se eu moraria em outro local em Porto Alegre, depois de todo esse viver que eu tenho no centro e tudo que está amarrado da minha vida ali. Mas em 2020 eu comecei a pensar o modelo de negócio e eu já tinha na cabeça que tinha que ser no centro, né? No meu bairro. Tinha que ser no local que me faz pertencer a Porto Alegre. E daí 2021, caminhando por ali, eu vejo a placa de aluga-se daquele local ali, que era um botecão famoso, né? Já tem causas daquele lugar ali, daquela esquina. E, enfim, tava ali para alugar e eu olhei aquilo, cara, tem que ser aqui, tipo, tem tudo que eu quero tá ali, porque na minha cabeça eu já tinha como um formato do síndico que ele ia ser uma cafeteria com uma cara de bar, de boteco, de algo menos formal. E aquele lugar, aquela esquina tinha toda aquela carga do que ela já tinha sido e do ponto e do local. Enfim, ele já era uma esquina que parece que leva as pessoas para aquilo, né? As pessoas dobram de um lado, elas enxergam, elas dobram do outro, elas também enxergam. Ela tem 3 portas gigantes, né? E, enfim, quando eu olhei aquilo, tinha que ser aqui. Só que 2021 não era o ano que eu ia fazer. Eu já tinha definido para mim que não ia ser naquele ano de 2021 que eu ia dar esse start. Então eu vi aquilo, cara, não vai ser... Não, vai estar para alugar, alguém vai alugar isso aqui e vai... Enfim, nem se prende por esse local, né? Eu já estava resignado, né, comigo mesmo. Então passou 2021, chegou 2022... Terminei minha carreira anterior, né? Meu trabalho como fotojornalista encerrou-se. Pendurei a câmera, né? Me aposentei. Vou partir para fazer o negócio e estava disponível a locação ainda. Daí fui com tudo, com unhas e dentes, para tentar essa locação, tentar fazer com que o negócio funcionasse ali. E, enfim, aos trancos e barrancos a gente fez acontecer e o síndico está lá. E quais são hoje as características que tu acha que são mais importantes do café para as pessoas? Assim? Do café para as pessoas, eu acho que café é um momento de comunhão, né, de algo, né, de reunião de algo, de conforto, de receber as pessoas, de encontros, tudo isso eu acho como uma forma de união, e às vezes até mesmo aquele cliente que está solitário, ele está buscando a união de algo, né? Nem que seja a união da rotina dele, né? É um elo da rotina dele, né? Eu tenho muitos clientes que vão sozinhos na cafeteria todos os dias e aquilo faz parte do dia dele. Faz parte ele estar ali ou sozinho, ou se é um dia que ele quer conversar com a gente, quer trocar um pouco com a gente. Enfim, aquilo ali faz parte, faz com que a rotina da pessoa seja melhor, que o dia da pessoa seja melhor. Então eu acho que o café tem esse papel, né, de ser um grande conforto, de ser um grande momento da pessoa, por menor que ele seja, mas ele é muito importante. E assim, quanto empreendimento, o que as pessoas não sabem, assim, de uma cafeteria, né? Porque, claro, tem uma visão muito romântica, assim, muitas pessoas pensam assim, né? Mas o que é mais desafiador para manter um café? Cara, eu vou acabar falando por mim, né? Que sou único sócio, único proprietário, né? Hoje eu julgo que é uma grande dificuldade para mim isso, é uma grande barreira, eu ser sozinho e ter que dar conta de tudo. Eu simplesmente tenho que dar conta de tudo. E eu sei que eu não dou. Então, é o mais difícil, é ter que dar conta de tudo para que o negócio funcione, para que o negócio
esteja há 3 anos e 6 meses abrindo todos os dias, né, que ele está apto a abrir, né, vamos dizer, os dias de trabalho, né. Então é muito difícil, tem que organizar muita coisa, tem que pensar em muita coisa, tem que comprar as coisas, tem que comprar café, tem que planejar café, tem que são muitas e muitas coisas e muitos detalhes e muitos acabam passando, e isso é bem difícil. É bem difícil manter tudo funcionando, para mim, estando sozinho é muito difícil. E assim, tá, houve uma evolução, né, do consumo do café especial, né? Sim. Houve uma evolução no Brasil, não só no Brasil, mas assim, pensando em Brasil, como é que tu enxerga isso, essa evolução do consumo de um café de verdade, vamos dizer assim, né? Cara, eu acho que não só no café, mas eu acho que tem se tem havido um movimento, assim, das pessoas pensarem melhor o que elas consomem, né. Não ser somente aquela coisa que elas colocam para dentro do corpo, né, e dão conta daquela necessidade momentânea. Então, eu acho que é um movimento geral, mas o café ele tem ganhado força e se a gente está dentro da nossa bolha Porto Alegre aqui, principalmente, a gente tem uma cena de cafeterias e de torrefações de café especial muito forte, ela é muito viva. No nosso meio da classe média, até mesmo às vezes classe média baixa, mas enfim, nesse meio de pessoas já eu identifico que faz parte da, do fim de semana das pessoas frequentar uma cafeteria de café especial ou de café gourmet, ou enfim, um café que, que seja um produto que entregue um prazer para a pessoa, aquele momento de prazer no fim de semana. O fim de semana né, no sábado é o dia mais forte de todas as cafeterias que eu conheço praticamente, e isso demonstra bem a cena de café de Porto Alegre, assim. As cafeterias geralmente estão cheias nos sábados, é um dia muito importante para todo mundo, né? Para a gente manter o negócio funcionando, né? Para a galera conseguir faturar e vencer as contas. Então, eu acho que a cena da gente de Porto Alegre, assim, de café especial, ela é muito rica, tem muitas possibilidades, assim, que a gente está se igualando a outras cidades que tem uma cena de café também muito forte, né? Então, se a gente comparar também demograficamente Porto Alegre com São Paulo, talvez a gente entregue mais que São Paulo, por exemplo. É muito bacana a cena daqui. Bacana. Eu vou agora relacionar uma outra coisa, né? Porque além de tudo que tu já fez e que tu faz, tu é maratonista, né, cara? E aí tu juntou essas duas paixões aí, que é corrida e café, né? Porque tem um projeto que aparece ali no café. Eu queria que tu explicasse um pouco como é que tu cruzou essas duas coisas. Então, quando eu comecei o café ali, já estava um bom praticante da corrida, né? Eu ainda não era maratonista, mas eu já praticava com bastante frequência a corrida e já era algo que também tinha adentrado a minha rotina, né? Então, logo depois que o café começou, ele ainda não era muito estabelecido como um ponto amigo da corrida, e hoje, né, com o passar do tempo, hoje a gente já é um local assim que tá bem claro e bem nítido que a gente também busca o público da corrida e a relação entre a galera da corrida com o café especial. Eu acho que isso é bem importante assim para negócios, né? A gente ter comunidades, microcomunidades dentro do local e essas comunidades que, quando elas são autênticas, quando elas enxergam que é autêntico do lugar, isso que não é um lugar querendo surfar na onda de algo que está aparecendo porque é moda no Instagram, porque tem marcas querendo botar dinheiro em cima. Não. Quando elas enxergam que é algo autêntico, que é algo que quem está por trás ali do local
realmente vive e respira isso, assim como ela, a comunidade, então isso devolve, né? E hoje a gente é muito feliz, assim, de no balcão ter tanto papos a respeito de café especial. A gente consegue atender a galera do café especial, aquela galera que é nerd do café, que quer buscar todas as informações possíveis a respeito de grãos, de processos, de possibilidades dentro do mundo do café. A gente consegue atender tanto essa galera quanto a galera que quer falar sobre o treino do fim de semana ou sobre como tá o ciclo para a maratona de Porto Alegre, quer dividir, trocar experiência, entender o que é a rotina de alguns corredores. Enfim, a galera, eu acho que troca muito sobre todos esses assuntos, e não somente sobre esses, mas como assuntos gerais do dia a dia, como qualquer cafeteria troca, mas em especial esses a gente consegue atender essa demanda no balcão do síndico. É muito bacana ter isso na nossa aura. Bacana. Legal, cara. E aí, tu falou do Instagram agora, ainda dá tempo de fazer a comunicação de rede social, né? De um jeito ou de outro, assim, mas ele é importante, né? Como é que tu te relaciona, assim, com o Instagram e etc. Cara, eu acho que, assim, a minha rede, existem duas redes, né? Existe a minha rede e existe a rede do síndico, né? A do síndico é muito maior que a minha. A minha, ela é mais do meu dia a dia, ela é um pouco mais natural. Quando eu vou falar pelo negócio, tem que ser algo um pouquinho mais pensado, né? Eu tenho dificuldades quanto a fazer as coisas de forma pensada ali no Instagram. Justamente, né? O natural é algo natural, o pensado é aquela coisa que a gente tem que descrever um pouco, acionar aquele departamento do vai dar merda, será que vai dar merda ou não vai dar merda, né? Então a gente precisa, né, ter um penso ali atrás. Essa parte é um pouco mais chata, mas eu acho que ambas se comunicam bem, elas chegam a um objetivo comum. Eu acho que a gente consegue passar bem o que é a ideia do negócio, e eu da minha vida por trás do negócio também. Eu acho que eu consigo comunicar legal, enfim, é meio que por aí. Boa. Tem algum projeto que tu ainda não fez e que está na tua cabeça? Alguma coisa que tu vislumbra, assim, para os próximos anos? Que esteja ou não relacionado com o síndico, né? Eu acho que o síndico, ele é tudo, né? Ele demanda tudo que eu penso para os próximos anos. Eu vivo uma fase da vida que eu quero que o síndico perdure e continue, né? Eu quero muito poder ver uma ampliação do síndico, de ele ser maior, de ele ser uma torrefação maior que possa atender mais pessoas, que a gente possa vender mais café para mais pessoas. Hoje eu ainda não consigo isso. Hoje a gente ainda está ali restrito ao local e restrito a vender para quem nos visita e nos frequenta, né? Mas gostaria muito de conseguir ampliar esse negócio, de conseguir fazer com que ele tome uma dimensão maior e talvez possa estar em outros bairros, não somente o centro, o bairro que eu amo, mas que ele possa estar em outros lugares da cidade. E, cara, eu acho que levar o síndico mais para frente aí, ele poder, como marca, estar junto da corrida, junto comigo, e a gente poder correr umas provas internacionais. Eu acho que seria bem bacana, assim, poder correr uma major, né, uma prova fora do Brasil. Enfim, é uma outra forma de realização também dentro do café, dentro da corrida, dentro de mim, de eu como atleta. E eu acho que essas uniões, assim, a gente conseguir ampliar essas coisas. Tudo bem, cara. Cara, somos fãs do síndico, adoramos ir lá. Eu acho incrível, porque ele é uma identidade, para mim, já do centro histórico, assim. Então, desejamos apenas muita sorte, felicidades aí pro síndico. E te agradeço muito aí a presença. Obrigado. Muito obrigado aí também. Obrigado pelo convite, pela conversa, pelo café, pela recepção, e espero recebê-los por muitos anos lá no Síndico ainda. Muito obrigado. Obrigado. Massa.